Qual o limite da autoridade de um chefe? Quando uma cobrança profissional se torna um caso de justiça. Esse assunto para o procurador-chefe adjunto do Ministério Público do Trabalho, Rogério Fleischmann, que está aqui com a gente hoje. Prazer recebê-lo, Rogério. E falar um pouco dessa questão, né, que a gente verifica muito, né, no dia a dia. Há muitos exemplos, né, que estão na imprensa, que estão no nosso dia a dia e que acabam indo para a justiça. E a gente está falando muito de assédio moral, né? Isso ainda acontece bastante? Vocês enfrentam bastante questões como essa? Com certeza. Para você ter uma ideia, no ano passado houve um aumento em 25% das denúncias relacionadas a assédio moral. Então é um tema, digamos assim, muito atual, né? E que afeta o trabalhador naquilo que ele tem de mais importante, tanto fora do trabalho, mas dentro do trabalho também, que é a sua dignidade, a sua autoestima. E o assédio moral, como é que a gente pode caracterizar isso? E existe uma relação de autoridade? O assédio ele é exercido quando há uma relação de chefe e funcionário? Não necessariamente. O assédio moral, para se colocar em termos mais simples, pode-se chamar que se trata de uma agressão psicológica, né? Na verdade, é exatamente aquilo que se vê quando se fala de bullying na escola, por exemplo, né? É o equivalente a versão para a relação do mercado de trabalho. Mas ela não necessariamente, essa agressão psicológica, que ela geralmente é reiterada, ela é repetitiva, ela é insidiosa e, como eu disse, afeta então a dignidade do trabalhador, ela não necessariamente parte apenas do chefe, né? Então nós temos a conceituação do assédio horizontal, que é aquele assédio que acontece muitas vezes por um grupo em relação a um determinado trabalhador. Muitas vezes esse assédio é relacionado a um fator de discriminação, por exemplo, o trabalhador é homossexual, ou ele é negro, ou ele é obeso, ou ele é idoso, enfim, qualquer desses critérios de discriminação. E, portanto, se cria um clima que muitas vezes nem é ostensivo, não é dito, não é falado de uma forma muito clara, mas se revela em risadinhas, em atitudes de escantear, de não convidar para o almoço, de muitas vezes não compartilhar os problemas e as decisões daquela equipe. Enfim, ele pode ser tanto vertical, né, do chefe de cima para baixo, pode ser horizontal, e é uma figura também que muitas vezes as pessoas não se dão conta do assédio que é praticado pelos trabalhadores em relação ao chefe. Também é uma hipótese que é mais rara, obviamente, mas também acontece. Mas já chegou para vocês? Já chegou para nós e isso, enfim, é a mesma... Porque o chefe, pelo fato de ser chefe, não deixa de possuir, obviamente, a condição de ser humano que tem que ter a sua dignidade respeitada. Então, muitas vezes, há uma atitude de grupo daquele conjunto de trabalhadores em relação ao seu chefe e muitas vezes essa atitude ela não como muitas vezes se pensa, uma atitude relacionada com uma resposta a um possível autoritarismo, enfim, uma agressão vinda do chefe. Mas é somente uma atitude de constrangimento que o grupo de trabalhadores quer colocar em relação ao chefe, que muitas vezes não tem um fundamento mais moral, vamos dizer assim. Sim. Qual é o caminho quando uma pessoa se sente, né, assediada moralmente, a gente pode falar também sexualmente? Qual é o caminho? Normalmente, uma categoria, ela procura o sindicato, procura já direto o Ministério Público, procura um advogado. Como é que normalmente vocês recebem isso? Na nossa página da Procuradoria do Trabalho, www.pt4.mpt.gov.br, há um link para coleta de denúncias e ali perfeitamente é possível, de uma forma simples e direta, realizar a denúncia, né? É óbvio que essa denúncia ela vai ser investigada e, para tanto, nós basicamente dispomos da prova testemunhal, né? Além disso, há outros métodos de investigação, mas é importante sempre que o trabalhador que se vê atingido pelo assédio moral, ele tenha um respaldo, um relacionamento com seus outros colegas que de alguma forma possam se aliar nesse processo. Muitas vezes é um grupo inteiro que está assediando e é difícil o trabalhador sair
daquele movimento. Mas é possível ele identificar em algum colega, um ou outro trabalhador, uma situação semelhante, então. Uma situação semelhante ou simplesmente uma solidariedade de um colega por perceber uma situação ruim. É importante chamar a atenção para um aspecto da nossa sociedade atual, que é a liberdade e a transparência que se observa no mundo das redes sociais. Né? Então, quer dizer, essa liberdade, essa transparência, essa possibilidade de dizer o que se pensa, enfim, e de se mostrar na maneira como se é, não deixa de existir quando a pessoa entra dentro da empresa. No mínimo, enquanto uma consciência remota existe. Então, nos parece, inclusive, que essa estatística dos 25% de aumento das denúncias, e isso já vem se revelando há muito tempo, esse aumento revela, na verdade, uma estrutura que hoje não é possível mais transcender, que é essa consciência de que o ser humano é respeitável fora do trabalho e dentro do trabalho também. Porque quando a gente analisa dados, né, friamente, aumentando o número de denúncias, isso não quer necessariamente dizer que está aumentando o número de casos. É que agora esses casos existem plataformas e meios de acesso à justiça e acesso a quem pode resolver isso, né? Com certeza. Na verdade, o assédio sempre existiu, a agressão psicológica sempre existiu na relação de trabalho. E elas sempre foram muito normalizadas justamente por uma relação de hierarquia, né, e que digamos, não é a única forma de assédio, mas é uma característica importante que vinha se revelando há muito tempo do assédio do chefe, do dono, enfim, sobre o trabalhador para que ele cumpra metas, para que ele observe aquelas determinações que ele tá pensando. Nas redes sociais existe um fenômeno diferente que é o que se vem falando, identificando como tribalismo, que aquele que acessa a internet, acessa o Facebook, enfim, ele está sempre sendo confirmado pelas pessoas que são suas parceiras ali. Quer dizer, não gostei de um comentário, de um modo como uma pessoa se manifestou, eu excluo, eu deleto. Essa possibilidade não existe no mundo do trabalho e não existe na escola. E é exatamente nesses dois ambientes, na escola e no mundo do trabalho, que começam a aparecer então as denúncias mais fortes de bullying e assédio moral. Exatamente porque as pessoas, quando fora dali, estão sendo confirmadas, estão sendo amparadas pelos seus semelhantes, e quando entram no mundo do trabalho ou na escola, há desavenças que muitas vezes geram humilhação, enfim, ao que o cidadão não está acostumado. E isso obviamente, isso é muito bom porque a gente resgata no mundo do trabalho, uma faceta que até então não se tinha respaldo. É um trabalho importante do Ministério Público nesse sentido. Para a gente fechar 2 pontos. Para a denúncia, então, tem lá no site, né, do Ministério Público do Trabalho, tem uma forma de... E isso fica com total privacidade. Essa denúncia é investigada através do Ministério Público. No www, repetindo então, né, www.prt4.mpt.gov.br, há um link de coleta de denúncias. A denúncia é feita e se há a intenção de que haja sigilo, há lá um espaço que se solicita sigilo. Eu sugiro que não se faça denúncia anônima. Às vezes a gente recebe uma denúncia anônima, por 2 motivos. Primeiro, porque há alguns procuradores que investigam esse tipo de situação que não aceitam denúncia anônima. Tá? Por uma previsão constitucional, há uma divergência em relação a isso e muitos procuradores entendem que não é possível fazer denúncia anônima. E, em segundo lugar, porque é importante a identificação, porque muitas vezes é necessário buscar mais elementos, além do que está escrito na denúncia. Então, o procurador vai atrás do trabalhador, para facilitar, para nos dar maiores informações, para identificar em algum momento, algum espaço onde possa estar acontecendo assédio moral, então nós nos faremos presentes nesse momento. Então, há uma série de elementos que podem ser buscados pela identificação de quem está fazendo a denúncia. E, rapidamente, as penas previstas para caso de assédio moral, o que pode chegar a quê? O Ministério Público basicamente dispõe de 2 armas para atuação. Uma delas é o termo de ajustamento de conduta e a outra é a ação civil pública. O termo de ajustamento de conduta é um termo assinado pela empresa perante o Ministério Público, tá, se comprometendo a não mais praticar o assédio e sob pena de pagamento de multa, ocorrendo o assédio. E muitas vezes nesse termo se impõe uma indenização, né, por conta do que já aconteceu.
Muitas vezes essa indenização é revertida para campanhas na mídia, então muitas vezes já se viu na mídia campanha identificando o Ministério Público do Trabalho justamente em reversão desses valores que vêm do termo de ajustamento de conduta. E a ação civil pública é outra medida, então... É mais grave, no caso. Porque ela é ajuizada perante a Justiça do Trabalho, né? E ela, basicamente, com a mesma estrutura, se pede que a empresa não pratique mais assédio moral, eventualmente até implante algumas medidas organizacionais para ter canais de denúncia dentro da própria empresa, e também, normalmente, se pede a indenização pelo dano coletivo. Sim, tem que mostrar que está fazendo alguma coisa, né, para que isso não volte a acontecer. Te agradeço, então, pelas informações, né, nesse dia do trabalho, do trabalhador, né, que são questões importantes. E eu conversei agora com o procurador-chefe adjunto do Ministério Público do Trabalho, Rogério Fleischmann, que esteve aqui participando desta edição do Espaço Público.